Fluminense quer jogar no Flamengo? Que história é essa, gente? Pois é, a gente vai comentar essa informação que saiu, uma informação preocupante que vai irritar bastante a torcida tricolor. Mas além disso, a gente vai falar de moleque de Xerém se destacando na Europa. Tem jogadores que podem acabar sendo reforços para a equipe principal do Fluminense e tem uma situação muito delicada que o Equador vive. O Fluminense vai jogar lá mês que vem, pelo menos a partida está marcada. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui, então muita informação para você, tricolor, ficar muito bem informado. Desde já vou te convidar a assistir esse vídeo até o final e peço para você deixar o like aqui embaixo do vídeo, clica no botão do joinha que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, beleza? Vamos começar falando então de coisa boa, de moleque de Xerém se destacando lá no futebol europeu. Pois é, gente, jogou pouco tempo no profissional do Fluminense, mas deixou muita saudade, um jogador tecnicamente muito acima da média, um centroavante goleador que caiu rapidamente nas graças da torcida. Eu tô falando do Evanilson, atacante formado em Xerém, que atualmente joga no Futebol Clube do Porto, lá de Portugal. E na última rodada do Campeonato Português, deixou dele, marcou o seu golzinho na vitória da sua equipe por 2-0 contra o Braga pela 17ª rodada do Campeonato Português, partida no Estádio do Dragão, o estádio do Porto. O Evanilson, portanto, marcando um golzinho e ajudando o Porto a chegar aos 38 pontos no Campeonato Português. O Porto agora, com essa vitória, é o terceiro colocado na competição. O líder é o Sporting com 43 pontos, o vice-líder é o Benfica, 42, e logo depois vem o Porto com 38 pontos. O Evanilson, para quem não lembra, ele era um moleque da base do Fluminense. Na verdade, ele chega para o Sub-15 vindo do Estação, um clube lá do Ceará. E aí ele chega no Sub-20 do Fluminense, faz a sua formação, é emprestado ao Samorim. Lembra do Samorim? Pois é, o Evanilson passou lá pelo Samorim e acabou saindo de graça do Fluminense no final de 2019. O Fluminense tentou renovar o seu contrato, mas ele assinou um pré-contrato com a Tombense, clube que tem um dos donos, Eduardo Duran, o empresário Eduardo Duran, que é empresário do Evanilson. Ele assinou pré-contrato com a Tombense e passou a não ter mais direitos federativos ligados ao Fluminense. Mas apesar disso, após aquele 2019, que ele terminou em alta, na última rodada do Brasileiro, ele faz a estreia como profissional do Fluminense e marca 2 gols na vitória contra o Corinthians lá no Itaquerão. O Evanilson volta ao Fluminense no comecinho de 2020 por empréstimo. O Fluminense faz esse acordo, traz o Evanilson de volta por empréstimo e fica com 30% de taxa de vitrine do jogador. Acabou que o Evanilson, pouco após o retorno das atividades ao futebol pós-pandemia do coronavírus, foi negociado com o Porto, e aí o Fluminense recebeu 30% desse valor e manteve 6% dos direitos federativos do Evanilson, que tem até hoje, mesmo ele jogando lá no Porto. Então, em casos de negociação do Evanilson, o Fluminense fatura 6% do valor total. O Evanilson é um jogador jovem, já foi convocado à seleção brasileira, é muito valorizado, tem feito boas partidas pelo Porto e pode ser vendido nessa janela ou na próxima. O Fluminense pode faturar aí alguns milhões com esse jogador, então é importante ficar de olho nessa situação, porque o Evanilson pode render algum dinheirinho pro Fluminense. Beleza? Vamos prosseguir com as informações desse vídeo, meus amigos e minhas amigas, porque o Fluminense pode ter alguns reforços caseiros para a equipe profissional. Isso é porque alguns jogadores não têm mais idade para jogar no Sub-20 e terão que subir para a equipe profissional do Fluminense. O Tricolor estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e nesse torneio tinha jogadores que estavam na idade limite e ao fim da copinha não podem mais atuar pela categoria de base do Fluminense. É a situação do zagueiro Caio Amaral, Caio Leão, Cada lugar às vezes chama ele de um jeito diferente, mas é o zagueiro Caio, já está com 21 anos, nascido em 2003, não pode mais atuar pelo Sub-20, já estourou a idade, e o volante Freitas. Então esses jogadores estão integrados aí agora ao elenco profissional do Fluminense e cabe ao Fernando Diniz decidir se vai aproveitá-los ou não. Vale lembrar que o Fluminense estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi eliminado pelo Ituano, derrota por 3-2, enfim. O Fluminense eliminado cedo, mas a gente sabe todo o contexto, É um time mais alternativo, porque muitos dos moleques estavam já integrados à equipe profissional para esse começo de campeonato carioca. O Freitas foi titular em 2 partidas nessa copinha. Ele foi titular na estreia contra o São Raimundo e no segundo jogo contra o Lagarto
do Sergipe, então ganhou alguma rodagem. Vocês devem lembrar bem, né, que o Freitas foi um dos destaques da Copinha do ano passado, de 2023. Ele, à época, ainda estava emprestado pelo Atlético Cearense ao Fluminense. Após a Copinha, o Fluminense adquiriu o jogador em definitivo e tinha rumor, né, expectativa do jogador subir para o profissional e ser aproveitado pelo Fernando Diniz, já que ele é um segundo volante de bastante força e era uma posição que o Fluminense, à época, precisava. Mesmo assim, ele teve minutos só numa partida contra o Madureira, entrou um pouquinho ali e depois acabou não aparecendo na equipe principal do Fluminense e ao longo da temporada 2023 foi perdendo um pouco de moral da base, tanto é que jogou a Copinha e não ficou com a galera que foi integrada ao profissional para esse começo de campeonato estadual. Bom, agora que já excedeu a sua idade para jogar no Sub-20, o Freitas vai ser incorporado à equipe profissional do Fluminense e cabe ao Fernando Diniz decidir se vai aproveitar o jogador, se vai dar chances a ele e ao Caio Amaral também, ou se esses jogadores serão emprestados, vão buscar outros rumos na carreira, porque no Fluminense podem acabar não tendo espaço em formação. Então, aí pra gente, situação importante pra gente ficar de olho, 2 jogadores excedendo idade de categoria de base vão ser integrados à equipe profissional do Fluminense e quem sabe, né, podem acabar sendo aproveitados por Fernando Diniz ao longo dessa temporada 2024. Beleza? Temos mais 2 informações para trazer nesse vídeo aqui para você, mas antes eu quero fazer uma rápida pausa para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, está sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço pra galera. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Nelson lá do Pará, pro José Carlos de Guaratinguetá em São Paulo, pro Daniel de Pequeri em Minas Gerais, pro José de Souza lá do Ceará, pro Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais, pro Luiz Fagundes de Campo dos Goitacazes no Rio de Janeiro, pro Antero Brito de Sobral no Ceará, pro Edival de Araruama no Rio de Janeiro, pro Cristiano de Juiz de Fora, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, pro Miguel também de Juiz de Fora e pro Laerte lá de Tuiutaba em Minas Gerais. Um abraço pra galera e o convite, claro, para você que tá aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo da Central? Deixa um comentário aqui embaixo contando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações aqui, meus amigos, porque o Fluminense vai enfrentar a LDU na Recopa, é a nossa oportunidade de vingança. A gente já falou bastante sobre esse jogo, né? Eu sempre faço questão de enfatizar como esse jogo é importante nessa temporada. Para mim, na minha maneira de enxergar, é uma partida que vale a honra do Fluminense. O Fluminense não pode de jeito nenhum perder essa Recopa Sul-Americana para a LDU. O time equatoriano está com bastante dificuldade, está perdendo jogadores, tem um diretor muito importante lá que está de saída também. Enfim, a situação lá não é muito boa, a LDU está em crise, o Fluminense tem a obrigação de vencer esse torneio para a gente se vingar, né, dos 2 vices continentais que a gente teve contra essa equipe. Mas nesse vídeo eu não vou falar exatamente da LDU, não. Vou falar da situação do Equador, do país como um todo, porque, cara, tá rolando uma guerra civil pesada por lá, tá? O Fluminense tem partida marcada para o dia 22 de fevereiro, LDU e Fluminense marcada lá para Quito, no capital do Equador, mas a situação no país, cara, tá muito delicada. A Carta Capital fez uma publicação atualizando, né, os brasileiros sobre como que tá a situação no Equador, que vive uma guerra civil, tá? Eles trazem pra gente que os militares e policiais lá do Equador conseguiram recuperar o controle de diversas prisões após liberarem mais de 100 funcionários e guardas penitenciários que haviam sido feitos de refém por gangues, né, que dominaram as cidades. O que está acontecendo lá basicamente é o seguinte: o narcotráfico, que é muito forte no Equador, está se revoltando contra algumas medidas do presidente Daniel Noboa, que assumiu agora em novembro o Equador, para tentar conter a criminalidade. Segundo a Carta Capital, tá, as cadeias lá do Equador, elas servem como verdadeiros escritórios do narcotráfico. Os caras estão presos, mas estão presos no papel, porque lá na cadeia eles comandam tudo que estão acontecendo. E o presidente, mesmo com a guerra aumentando, né, com os conflitos rolando, promete seguir combatendo o crime. Enfim, aparentemente essa situação não está nem perto de terminar, tá? Segundo uma autoridade carcerária lá do Equador, os traficantes chegaram a ter 178 pessoas como reféns nas cadeias
e desde que os protestos começaram, 19 mortes ocorreram. Então, assim, é uma verdadeira guerra civil que está acontecendo no Equador, uma situação muito delicada. E, cara, a gente tem que ver como é que vai funcionar isso, se a Conmebol vai deixar a partida ocorrer lá, até pela segurança, né, dos jogadores do Fluminense, os próprios jogadores da LDU, os torcedores que quiserem ir esse jogo. Eu conheço muitos tricolores que estão com muita vontade de ir nesse jogo, né, por ter todo aquele clima de vingança contra a LDU, querem estar presentes lá, né? Enfim, tem que ver como é que vai ser a situação, porque é até o risco, né, a segurança da delegação tricolor, da torcida tricolor, de todo mundo que vai trabalhar nessa partida. Enquanto a situação não normalizar, não tem como ter uma partida internacional lá em Quito, que é a capital do Equador. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação. Tem mais de um mês, né? Tem um mês e uma semana para a partida, mas se essa situação não melhorar, a Conmebol vai ter que tirar esse jogo do Equador, vai ter que tirar esse jogo de Quito, enfim, vai ter que resolver essa parada, porque não rola ter uma partida em meio a uma guerra civil lá no Equador. Essa é a maneira que eu enxergo. Vamos aguardar para ver, porque isso é muito importante para o Fluminense. A gente tem esse adversário engasgado, né, entalado. A gente chegou a eliminar a LDU numa Sul-Americana em 2017, mas não é final, né? Eles ganharam 2 finais da gente, a gente quer dar uma porradinha neles numa final. Tem essa oportunidade fantástica com a Recopa, né? A gente tem um bom time, os caras estão enfraquecidos, mas tem que resolver essa situação da guerra civil lá no Equador para poder ter jogo, né? Senão não tem condição nenhuma de ter partida de futebol lá no Equador. Beleza? Vamos prosseguir aqui então com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque essa daqui me pegou de surpresa e me deixou bastante chateado, tá? O GE traz pra gente que tem ex-fluminense que quer atuar no Flamengo em 2024. Que história é essa, rapaziada? Então, a novela Luiz Henrique vai ganhando mais um capítulo muito ruim para a torcida tricolor. A gente sabe que o Fluminense queria a contratação do Luiz Henrique, tentou muito esse jogador, chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra ao Betis. O Betis recusou essa proposta e informou: Luiz Henrique, eu só negocio em definitivo e quero 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. Ponto. O Fluminense viu essa situação e falou: beleza, vou fazer uma proposta de compra pelo Luiz Henrique então. Ofereceu 7 milhões e meio de euros, cerca de 40 milhões de reais, para comprar o atacante Luiz Henrique, e o Betis recusou, falou: ó, não vendo, é 18 milhões e acabou. E aí o Fluminense percebeu essa situação, viu que seria muito caro e se afastou do negócio. A gente sabe, né, que dois clubes brasileiros estavam muito interessados nessa situação. O Corinthians também fez uma proposta de empréstimo com passe fixado para o Real Betis para levar o Luiz Henrique. Essa proposta, a princípio, também foi recusada. E um outro clube que também está muito interessado na contratação desse jogador é o Flamengo. O Flamengo foi o primeiro clube a se interessar no Luiz Henrique, né? Eles têm esse desejo absurdo com jogadores de Xerém, essa paixão por jogadores do Fluminense, né? É algo que eu acho que talvez a psicologia explique, essa coisa, esse desejo, mas enfim, não é o ponto aqui, tá? O ponto é que o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique, só que as informações preliminares davam conta de que o Luiz Henrique não toparia ir para o Flamengo por conta da relação dele com o Fluminense, que ele recusou jogar no Flamengo, que ele jogaria até em outro clube do Brasil, se fosse o caso, mas não nenhum do Rio de Janeiro que não fosse o Fluminense, por conta da relação. Ele é torcedor do Fluminense também, etc e tal. Só que, cara, a informação do GE dá conta de que o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo. O Luiz Henrique estaria com vontade de jogar no Flamengo em 2024. Segundo o GE, o departamento de futebol do Flamengo sabe desse interesse do jogador e é por isso, inclusive, que eles estão insistindo nessa contratação. O Luiz Henrique agrada bastante ao técnico Tite, né? Se a gente lembrar, ele chegou a ser pré-convocado para a Copa do Mundo, naquela lista que o Tite fez de 55 jogadores. Ele esteve ali, é um jogador então que agrada o treinador do Flamengo e parece que o jogador está interessado em jogar no Flamengo em 2024. Tá? O Flamengo tenta reduzir a pedida do Real Betis, tenta ali dar uma seduzida, né, no Betis para pagar menos pelo Luiz Henrique e tenta, né, o sonho do Flamengo é conseguir um empréstimo com um valor ali considerável que possa ser abatido numa possível futura compra do atacante. O GE traz pra gente que existe a possibilidade do Flamengo pegar e comprar o Luiz Henrique, mas no momento essa possibilidade é remota. A gente chegou a comentar aqui algumas vezes que o Real Betis tem um interesse em negociar o Luiz Henrique porque tem a legislação, lá, a regra, né, o regulamento de jogadores extracomunitários, estrangeiros no futebol europeu, na Liga Espanhola, e o Luiz Henrique ficaria meio que excedente, vamos botar dessa maneira, né? Precisaria negociar o Luiz Henrique para abrir uma vaga, já que eles contrataram agora o Johnny, volante, que estava no Internacional. Apesar disso, o Luiz Henrique vinha perdendo espaço, ele foi titular
e um dos grandes destaques na vitória do Real Betis na última rodada contra o Granada, vitória por 1-0, teve gol do Isco e o Luiz Henrique foi um dos grandes destaques da partida. Eu vou jogar aí na tela, ó, um post do SofaScore Brasil falando sobre a atuação do Luiz Henrique. Eles destacam que o Luiz Henrique acertou 7 dos 8 dribles que ele tentou no jogo, foi o melhor da partida, que ele ganhou 12 dos 17 duelos em que ele participou, o melhor do jogo, criou 2 grandes chances, também o melhor do jogo, deu 3 passes decisivos, teve 89% de acerto nos passes e conseguiu 4 desarmes, terminando ali com uma nota 8.6 no SofaScore. Então o Luiz Henrique voltando a jogar bem no Betis pode, né, servir como esse alívio para o Tricolor, já que se ele voltar a jogar muita bola, o Betis pode desistir de negociar o atleta, de liberá-lo, ou até mesmo, né, ele atrair interesse de algum clube europeu para comprá-lo e ele não parar no Flamengo, porque seria algo que chatearia muito o Tricolor. Até porque, gente, a gente lembra, né, o Luiz Henrique já falou publicamente que não jogaria no Flamengo. Ele participou de um podcast chamado Bons de Bola Podcast e falou sobre isso. Eu vou até jogar o vídeo aí na tela, ó, do Luiz Henrique falando. Não sou eu que tô te contando, não, é o Luiz Henrique falando, ó. Se liga. Vai pro Flamengo nunca, né, Luiz? Nunca, Que meu coração isso? é sério, é Você sério. aceitou? Minha conexão com o Fluminense é outro nível, mano. É loucura. Eu vejo todos os jogos, eu comento tudo, a torcida volta logo, já tá comentando tudo, curtindo tudo. Ô Luiz, teve um amigo hoje Mas que falou a que minha você era conexão flamenguista, só com- pra gente garantir. Você é flamenguista ou você é tricolor? E eu sou tricolor de coração, tá louco. Tá aí, ó. Essa foi a declaração do Luiz Henrique, né? Fez questão de falar, ele poderia dar aquela despistada que jogador de futebol fala, olha, não, eu gosto muito do Fluminense, tenho desejo de voltar, mas o futuro a Deus pertence, eu sou jogador profissional, etc. Então não, ele fez questão de falar, nunca jogaria no Flamengo, sei lá o quê, sou tricolor de coração. Enfim, cara, se ele for pro Flamengo mesmo, vai ser uma decepção muito grande. A gente sabe que os empresários dele, né, não estavam se entendendo muito bem. Um até queria trazer ele pro Fluminense, o outro quer levá-lo pro Flamengo. Mas, cara, é uma situação muito delicada, porque no final das contas, gente, por mais que o empresário tenha um poder muito grande, uma força muito grande no futebol, o empresário é um funcionário do jogador, não é o contrário, não. Então, se o Luiz Henrique não quiser assinar e não quiser pro Flamengo, ninguém pode obrigar. Ninguém pode botar uma arma na cabeça dele e falar, vai pro Flamengo. Então, ele pode simplesmente falar, não, Flamengo eu não assino, não vou. Se ele disse que nunca jogaria no Flamengo, é isso que ele deveria fazer, é isso que a gente esperava. E agora, se o Real Betis topar liberar ele por empréstimo para o Flamengo, topar liberá-lo por um valor abaixo, escancara ainda mais como o Fluminense só saiu perdendo nessa negociação do Luiz Henrique, né? A gente vendeu o cara em 2022 para o mesmo Real Betis por um valor muito baixo, valor muito criticado na época. Quando a gente quis trazer de volta, o Betis fez jogo duro e até aí tudo bem. Ele tem um ativo, ele tem que valorizar o ativo dele, não tem que liberar o jogador do Fluminense por pena ou porque o Fluminense quer. Mas, pô, faz jogo duro com o Fluminense e libera mais barato, ou até mesmo por empréstimo que eles não topavam antes pro Flamengo, pô, aí vai ficar realmente muito feio, né? Fica muito feio essa situação. Enfim, vamos aguardar para ver. Eu espero de coração que o Luiz Henrique não vá pro Flamengo. Eu ficaria bastante chateado, porque é um jogador que eu gosto muito. Sempre defendi ele aqui no Fluminense. Eu sou corneteiro pra caramba, mas o Luiz Henrique é um cara que eu sempre defendi. E vê-lo no Flamengo iria me incomodar bastante, principalmente por causa dessa declaração que vocês acabaram de ver aí, dele falando, não sou eu que tô criando expectativa, foi ele que falou que nunca jogaria no Flamengo. Então isso aí não pode acontecer. Beleza, galera? Essas eram as informações do Fluminense que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu quero, claro, que você vá aqui embaixo e deixe um comentário. Luiz Henrique no Flamengo, gente, o que vocês acham sobre isso? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!